Falaremos agora acerca da natureza humana de Cristo. Na verdade, o grande desafio, a grande questão é quando se fala sobre a divindade de Jesus, o que faremos em aulas posteriores. Ou seja, quando entramos na discussão a respeito de Jesus como Deus, aí sim nós temos um grande debate e muita gente que se levanta negando essa verdade preciosa. Agora, com relação à sua natureza humana, que Jesus realmente existiu como homem, é um fato bem mais fácil, as pessoas concordam, mesmo religiões que não são cristãs concordam com a natureza humana de Cristo, embora alguns dizem que ele foi simplesmente um profeta, um homem especial. É claro que nós cremos não dessa maneira, nós cremos sim, Jesus foi um homem especial, mas ele não foi só homem, ele foi também e é eternamente Deus. Deus, homem, 100% Deus, 100% homem. Mas a respeito da divindade de Cristo, falaremos nas aulas posteriores. Hoje nós estaremos destacando 3 aspectos acerca da natureza humana de Cristo. Primeiramente, Jesus é homem, porque ele foi nascido de mulher. E a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Jesus, ele foi nascido de mulher, ele foi tocado pelos homens, foi tocado pelos discípulos, ele se tornou palpável. O Deus eterno, que é Espírito perfeito, ele assume a natureza humana e, vivendo entre nós, os próprios discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor podiam ter esse contato com ele. E finalmente veremos que Jesus assumiu a natureza humana para poder também ser moído pelos pecadores na cruz do Calvário. Vamos verificar então esses 3 aspectos que nos falam da natureza humana de Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7, assim nos diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Veja que texto maravilhoso que nos fala a respeito não apenas da humanidade de Cristo, mas nos fala também, nos ajuda a entender a razão pela qual Cristo precisou vir e assumir a forma humana. Diz o texto que Jesus Cristo, ele veio exatamente para nos resgatar. E aqui ele fala sobre a situação de uma criança, um menor de idade, que, sendo criança, não pode assumir a herança deixada pelo pai. Isso acontecia muito naquela época. Às vezes uma pessoa rica, ela falecia e deixava a sua herança, mas como o filho ainda era novo, pela lei, aquilo ficava sob os cuidados de pessoas de confiança da família, nomeadas,
que estariam administrando aquilo até o herdeiro, então, ter condição, já crescido, de assumir a sua herança. É interessante que Paulo, ao escrever esse texto, ele usa essa imagem para falar sobre a natureza humana de Jesus. Ele fala que nós, mesmo sendo filhos de Deus, herdeiros de Deus, mesmo já tendo sido criados para ter uma bênção tão grandiosa, maravilhosa na presença de Deus por toda a eternidade, nós estávamos ainda debaixo dos rudimentos desse mundo. Nós estávamos ainda debaixo da lei. Ou seja, mesmo tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós ainda estávamos separados de Deus, sem podermos usufruir a grande herança que Deus tem reservada para nós. E o texto diz que foi exatamente por isso. Assim também, versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Quando nós não conhecíamos a Cristo, a humanidade, sem Jesus, ela está nessa situação, ainda debaixo de uma servidão. Mas diz o texto que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Jesus Cristo, ele se fez homem. Diz o texto que ele nasceu de mulher. Em outras palavras, Jesus, ele assumiu a natureza humana. E isso é fácil quando você lê o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas traz vários detalhes, né, sobre como que se deu todo aquele processo da gravidez de Maria. O anjo, ela se encontrou grávida sem ter tido relacionamento íntimo com nenhum homem. Ela era virgem e permaneceu virgem até o nascimento de Jesus Cristo. Diz a palavra que José só teve um relacionamento íntimo, só conheceu Maria, e esse é o sentido da palavra conhecer ali, só teve esse relacionamento íntimo de esposo e esposa depois que Jesus nasceu, para que não restasse dúvidas de que era realmente um milagre. A Virgem estaria concebendo. Uma pessoa muito especial, Maria é uma pessoa muito especial, assim como nós temos um profundo carinho e respeito por tantos personagens da Bíblia. A mãe, aquela que foi escolhida por Deus para gerar a natureza humana de Jesus Cristo, deve receber da nossa parte um respeito muito grande. O erro é quando as pessoas falam que Maria é mãe de Deus. Não, mãe de Deus não, porque Deus é eterno. A própria Maria é criatura de Deus. Agora nós podemos sim falar que Maria é a mãe de Cristo, porque Cristo é Deus que se fez homem. E para se fazer homem, ele precisava passar por todo o processo, Teve todo o processo da gestação e nasceu como um bebê e cresceu, foi educado pelos seus pais. Nesse sentido, eu entendo que Maria e José foram, assim, pessoas maravilhosas, certo? Pecadores como nós, foram salvos pela graça através de Jesus, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo, porque Deus escolheu essa família para que o milagre da encarnação de Jesus acontecesse. Mas o texto aqui está falando que na plenitude do tempo, ou seja, Deus ele fez com que todas as coisas historicamente caminhassem para o momento certo. Quando nós pensamos no nascimento de Jesus, nós vemos que foi um momento da história, um momento certo.
Foi depois do grande império de Alexandre o Grande. E por causa disso, todo o mundo conhecido falava a mesma língua, que era a língua grega. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Havia uma língua que dominava. Foi o período também agora onde não mais os gregos, mas os romanos haviam assumido o poder. E nós temos aí a famosa Pax Romana, ou a paz. Ou seja, no período em que Roma manteve o seu império, então havia paz, ou seja, paz nesse sentido. Antigamente era muito comum, as pessoas iam viajar, eram assaltadas, assassinadas, mas no período dos romanos essa situação foi colocada em ordem, então era possível as pessoas viajarem, indo, estradas, ou seja, o tempo certo. E temos ali a contribuição, obviamente, do povo de Israel, que manteve ali como os fiéis guardadores dos oráculos de Deus, do Antigo Testamento. E, enfim, é isso que a palavra de Deus nos diz, que Deus, Ele preparou o cenário e na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, Jesus Cristo, Ele nasceu de mulher. Ele assumiu a natureza humana. E ele nasceu, como todo ser humano, debaixo da lei. Mas foi o único ser humano que cumpriu perfeitamente a lei. A lei que ele resumiu como sendo amar a Deus com todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e amar o próximo como a si mesmo. A lei que também está expressa lá nos 10 mandamentos. Jesus, ele nasceu sujeito à lei e ele cumpriu a lei a fim de nos resgatar, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Qualquer pessoa que acha que não, eu vou ser salvo porque eu sou capaz de fazer as coisas certas, não entendeu o Evangelho e não entendeu ainda a sua própria fraqueza, a sua própria miséria. Mas Jesus Cristo, ele veio, nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher para nos resgatar, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa nós pensarmos que Jesus se tornou um de nós, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família. E nós recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, ou seja, presta bem atenção no versículo 6, que coisa, que verdade animadora para o nosso coração. Porque pelo fato de nós sermos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, que se tornou homem e morreu no nosso lugar, Deus também enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que procede do Pai e procede também do Filho. Falaremos sobre o Espírito Santo na próxima matéria, quando estaremos falando sobre teologia, Deus, o Espírito Santo. Mas porque nós somos filhos, Deus, Ele enviou ao nosso coração o Espírito de Jesus, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não somos escravos, porém somos filhos, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Jesus Cristo é nascido de mulher. Ele assumiu a natureza humana para que nós pudéssemos nos tornar herdeiros de Deus. Eu vou repetir, preste bem atenção. É o aspecto precioso da natureza humana. Jesus nasceu de mulher, se tornou homem, para que eu e você, através dele, recebendo o Espírito Santo, nos tornássemos herdeiros de Deus.
Senhor, me levante. Sente-se em meu ombro. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e a sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, cuidado como escutam isto, porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Vimos há pouco que Jesus Cristo foi nascido de mulher, ou seja, ele nasceu como um bebezinho na manjedoura em Belém, aquela história tão bela que nós bem conhecemos, e ele nasceu assumindo a natureza humana. E agora nós veremos que, ao assumir a natureza humana, o próprio Deus, através de Jesus, ele se revela de uma forma palpável. O Jesus, nascido de mulher, mas Jesus agora é tocado pelos homens. É isso que 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você tem boa memória, você deve estar lembrado que o Evangelho de João, que foi escrito por João, que também escreveu essa carta pelo apóstolo João,
tem no seu início a afirmação de que o Verbo se fez carne. E agora nós temos aqui na primeira epístola de João, o apóstolo João também afirmando, fazendo essa afirmação de Jesus Cristo, dizendo, olha, aquele que era desde o princípio. É uma referência ao seu evangelho, quando ele diz que no princípio era o Verbo. Ele está falando aqui de Jesus. Então, João diz o que era desde o princípio. Também uma afirmação da divindade de Jesus. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João ele diz, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Quem que é o Verbo, a palavra encarnada? É Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa. João aqui, uma testemunha histórica, e não foi só João que teve esse privilégio, os outros apóstolos também tiveram e assim o fizeram. João, ele fala aqui da sua experiência de poder não apenas ver Jesus, ouvir Jesus, mas também tocar Jesus. Jesus Cristo, ele se fez homem para poder ser tocado pelas pessoas. Quando nós pensamos nisto, nós vemos como que nós somos preciosos aos olhos de Deus. De nós mesmos, nós não temos valor. Nós somos como que uma poeira. O profeta diz que as nossas próprias justiças são aos olhos de Deus como trapos de imundícia. É assim que é a nossa situação. A Bíblia diz que todas as ilhas são para Deus como um pingo que cai de um balde. Como é maravilhoso você perceber que mesmo nós sendo tão pequenos, Deus nos amou. E Jesus nos amou a tal ponto, Deus nos amou a tal ponto de se tornar carne para vir a esse mundo, poder ser tocado e poder tocar as pessoas. João continua dizendo aqui, o que temos visto e ouvido também a vós outros anunciamos, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. João disse, mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa você entender que Jesus ele se faz homem porque Deus quer ter comunhão conosco. Quando nós olhamos para Jesus nas páginas da Bíblia, nós vemos Deus entre nós, porque esse é o nome, Emanuel, Deus conosco, o Messias é Deus conosco. Nós podemos ver a maneira de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou quando olhamos para Jesus, nós vemos um homem, que também é Deus, mas vemos Deus ali através de Jesus, um homem que abraça crianças, um homem que toca um leproso, um homem que toca o cego, o homem que ao invés de pegar uma pedra e apedrejar aquela mulher pega em adultério, ele vai e dá uma palavra de exortação para aqueles que se julgavam superiores e ao mesmo tempo uma palavra de esperança para aquela mulher pecadora, dizendo, vai, não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques mais. Jesus Cristo vem e estende a mão e pega a sogra de Pedro, que está lá no leito de enfermidade, e a levanta. Vai onde está a filha de Jairo, como que morta, e ele diz, menina, levante-se. Jesus Cristo, ele veio para ser tocado e para tocar. Quando nós nos lembramos de Pedro, naquela experiência, quando Pedro tenta caminhar sobre as águas e ao invés de manter os olhos fixos em Jesus,
ele começa a olhar para os lados e começa a afundar. Então Jesus Cristo estende a mão, segura e levanta Pedro. Jesus Cristo, ele assumiu a natureza humana por amor a você, por amor a mim, por amor às pessoas que vivem ao nosso redor. Ele fez isso para nos auxiliar, para nos abraçar. Quantas vezes nós precisamos desse abraço? Quantas vezes nós precisamos dessa mão forte de Cristo nos segurando e nos levando para passarmos pelas experiências mais difíceis da vida? Quando nós pensamos na natureza humana de Jesus, pense bem nisso. Quando nós pensamos na natureza humana de Jesus, nós estamos pensando no nosso relacionamento com Ele. É na grande necessidade que nós temos de estar em comunhão com Ele e sermos socorridos por Ele. Jesus, Ele se fez homem para poder ser tocado por nós e também poder nos tocar. João, capítulo 1, versículo 15 a 18. João Batista, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui nós temos João Batista. Algumas pessoas, quando iniciam a leitura do livro, fazem uma confusão, porque o Evangelho se chama João e esse personagem também se chama João. Só que aqui, esse personagem é João Batista, que depois foi executado por ordens do rei Herodes. E João, que escreveu o Evangelho, é João o apóstolo. Então, apenas um esclarecimento para que você, quem sabe que está começando a ler agora, entenda melhor a passagem. João Batista aqui, ele está dando um testemunho a respeito de Jesus. Possivelmente ele estava lá pregando, atendendo os seus discípulos e João Batista vê Jesus e faz uma referência a ele e diz: Este Jesus, este é aquele de quem eu disse que vem depois de mim. Ele vem depois de mim, contudo tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Novamente essa postura de João, de entender o seu lugar. Ele veio, mas Jesus tem a primazia. O foco está em Jesus. Nós passamos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa própria geração. Nós estamos aí diante de um desafio de alcançarmos pelo menos 2,3 bilhões de crianças e adolescentes entre 4 a 14 anos. Precisamos criar estratégias novas. Precisamos pedir, Deus, abra o nosso entendimento para saber transmitir o Evangelho de Jesus a essa geração. Que desafio! João, ele tinha essa visão e ele disse, olha, ele tem a primazia, ele já existia, Jesus, ele é eterno. Nós somos passageiros. A Bíblia fala que a nossa vida, ela passa como um breve pensamento. A vida, nós somos como um sopro, uma ervazinha, uma florzinha muito bonitinha que nasce, mas à tarde já vem o vento, sopra e ela murcha e desaparece. Mas quando nós temos Jesus, a eternidade passa a fazer parte da nossa história.
quando Cristo eterno, o Deus eterno, nos envolve, a eternidade ela passa a ter sentido. E quando nós pensamos na eternidade, não é a eternidade de uma alma fora do corpo, isso é conceito Platão, né? Filosofia grega, como nós falamos, não da Bíblia. O que a Bíblia nos fala é que Deus criou não alma, espírito, corpo. Deus criou o homem, um ser integral. Jesus morreu, não foi pela alma, pelo espírito ou pelo corpo. Jesus ele morreu pelo ser humano completo. Jesus morreu e ressuscitou completo. E Lucas, quando escreve o início de Atos, diz que Jesus ficou 40 dias comendo, bebendo com eles, para que não houvesse dúvida de que era Ele mesmo. Que coisa maravilhosa! Jesus é a estrela da manhã, aquele que brilha e nos faz pensar nessa promessa tão maravilhosa. É isso que o Ministério Eternidade e Graça, através da Eternity and Grace University, através dos seus cursos, procura enfatizar. Porque nós vemos que as pessoas não estão acostumadas a pensar nesse conceito tão maravilhoso da palavra. E houve um pensador, C.S. Lewis, que disse o seguinte, que quando a pessoa ela coloca a sua mente só nessa vida, ela alcança muito pouco. Mas quando ela entende que em Cristo ela é eterna e ela começa a ver, ter essa dimensão, ela vai alcançar muito mais. João Batista ele diz, Jesus já existia antes de mim, a primazia dele, ele é o centro e é por meio dele, é por meio de Jesus que nós temos recebido a plenitude da graça. É por meio de Jesus Cristo, da forma que o Evangelho coloca, que o homem é liberto dos grilhões da religião, que só criam neuroses na sua mente e o afastam de Deus. É através do Evangelho que Jesus entra na vida da pessoa. Entra na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que você ama. E é Jesus, é o próprio Deus que muda a vida das pessoas. Ninguém é capaz de mudar a vida de ninguém. Você não consegue mudar nem a própria vida. Você não é capaz de mudar nem a sua própria vida. Mas Jesus pode. Deus pode. E ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós podemos saber quem é Deus olhando para Jesus. Um Deus que ama crianças, um Deus que estende a mão para o necessitado, um Deus que não está preocupado com o luxo, mas é um Deus que valoriza vidas, vai, toca o leproso, conversa com a mulher ao redor do poço, e quando os religiosos querem apedrejar alguém, ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Quanta coisa poderíamos dizer acerca da natureza humana de Cristo. Certamente há muito para ser dito. Mas agora queremos falar sobre o fato de que Cristo ele se fez homem para poder ser moído pelos pecadores. É isso que nos diz Isaías capítulo 53, que diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo, ele se tornou homem para ser moído pelos pecadores. É isso que a palavra de Deus nos fala, que Jesus Cristo foi levado à cruz e ali na cruz ele recebeu a ira de Deus. Ali na cruz ele foi moído. Quando nós lemos toda a história, nós vemos que ele foi moído não apenas na cruz, mas foi moído através dos açoites, através dos espancamentos. Ele sofreu na própria carne por amor de nós. Ali Jesus estava assumindo o meu lugar. Ali Jesus Cristo estava assumindo o nosso lugar. Jesus Cristo, ele foi moído, as pisaduras, ele foi pisado. Quando eu penso na minha própria vida, quantas coisas erradas, quantos pecados dos quais Deus já me perdoou, quantas coisas eu gostaria, se pudesse, voltar atrás, fazer diferente. E eu sei que você também tem a mesma experiência. Quando você que tem Jesus e entende a gravidade do pecado, quantas coisas na vida você gostaria de poder voltar e fazer de novo, consertar. Mas nós não temos esse poder, não temos como consertar muitas coisas. Pense numa pessoa que cometeu um crime, um assassinato, tirou a vida de alguém. Como é que essa pessoa vai voltar e devolver a vida? Não tem. E assim são muitas coisas. E é exatamente porque nós vivemos nessa situação, exatamente porque essa é a nossa realidade, que Deus propôs em Cristo o único remédio, a única solução que Deus encontrou foi Ele mesmo, em Cristo Jesus, vir a este mundo e, assumindo a natureza humana, ir para a cruz. E na cruz ser moído pelos nossos próprios pecados. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, nós vemos a gravidade das nossas próprias ações. Mas Jesus, ele assumiu a natureza humana para poder nos resgatar dessa situação de escravidão e morte e nos dar vida e vida eterna. Muito mais poderíamos falar a respeito da natureza humana de Cristo. Mas, como nós falamos, o aspecto que envolve a natureza humana de Jesus é algo que não tem sido alvo de contradição. É fácil para as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam que Jesus, o Jesus histórico, é também o Cristo da fé, é muito fácil para mesmo as pessoas que não creem na divindade de Jesus, crer na sua humanidade. Há registros históricos e tudo mais. À luz das Escrituras, nós podemos ver que esse milagre maravilhoso da encarnação, esse milagre maravilhoso por meio do qual Jesus assume a natureza humana, possui uma abrangência maior, possui um significado maior. E como vimos nessa aula, Jesus, ele foi aquele que nasceu de mulher, foi tocado pelos homens, pelos apóstolos também, que dele se tornaram testemunhas, assim como João, e foi moído por mim e por você na cruz do Calvário. Essas são apenas algumas das muitas lições, das muitas perspectivas que nós podemos ter a partir da Bíblia quando pensamos na natureza humana de Cristo. Agora, eu gostaria que você retivesse no coração esta lição, que é muito prática. Entender que Jesus, ele se tornou homem para poder me abraçar. Ele tornou homem para poder abraçar você, para poder segurar na sua mão. E hoje, já glorificado, assentado à destra do Pai, ele continua com a sua mão estendida para te socorrer. Ele continua com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós nos abrimos, quando nós somos abertos e nos rendemos a Ele de coração e começamos a ter esse relacionamento com Ele, não baseado naquilo que nós achamos que merecemos, mas baseado naquilo que Ele fez por nós. Então nós descobrimos quão maravilhoso é servirmos a esse Senhor, que é 100% Deus e ainda hoje 100% homem.